Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoas magníficas e incríveis. Aqui e agora eu vou compartilhar com você um conteúdo que pode mudar completamente a sua vida se você quer experimentar mudanças significativas a partir de hoje. Quer saber? Se concentre nesse ponto específico. As recomendações apostólicas a uma igreja amada. Como se sente agora? Você faz parte de uma igreja? Ouça o que precisa ouvir. Sinta o que precisa sentir. E perceba aqui agora essa realidade. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor. Amados, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Filipenses capítulo 4, versículos 1 a 6. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto aos mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Filipenses capítulo 4, versículos 1 a 9. Você está ouvindo
as recomendações apostólicas a uma igreja amada. Como se sente agora? Pense mentalmente. Filipos era uma importante cidade da Macedônia. A cidade de Filipos recebeu esse nome após ter sido conquistada em 360 a.C. pelo rei Felipe II da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande. Você sabia? Antes de receber o nome do rei que lhe conquistou, a cidade de Filipos se chamava Crênides, que significa lugar das fontes. Quer saber mais? Na Bíblia, a cidade de Filipos é citada de forma importante no Novo Testamento. A cidade recebeu a comitiva missionária liderada pelo apóstolo São Paulo. Mais tarde, a igreja em Filipos acabou sendo destinatária de uma das cartas do apóstolo São Paulo, a Epístola aos Filipenses. Gostou do resultado? A cidade de Filipos, na Macedônia, ficava localizada a aproximadamente 15 quilômetros do mar Egeu, da emblemática Via Egnatia. Você sabia? Essa estrada ligava Roma à Ásia Menor. A cidade de Filipos estava bem no limite entre a região da Macedônia e a Trácia. Quer saber mais? Se prepare. A cidade de Filipos era servida pelo porto de Neápolis. No começo, a cidade de Filipos era muito importante para a região macedônica, porque nela Filipos estava o principal centro de mineração de ouro da região. Você sabia? Quando Filipe II conquistou a região, uma grande colônia grega foi estabelecida em Filipos, mas entre 168 e 167 a.C., a Macedônia foi dominada por Roma. Nesse tempo, os campos auríferos já estavam quase esgotados. Pense nobremente para nobremente viver. Você está ouvindo as recomendações apostólicas a uma igreja amada. Em 42 a.C., aconteceu ali a conhecida Batalha de Filipos, quando Otávio Augusto e Marco Antônio derrotaram os assassinos de Júlio César, liderados por Márcio Júnior Bruto e Cássio Longino. Você sabia? A partir de 31 a.C., desfrutando dos privilégios outorgados às cidades romanas, a cidade de Filipos foi contada como uma colônia de veteranos romanos.
Isso pode explicar a descrição bíblica de Filipos como uma cidade de Macedônia, principal do distrito e colônia. Esse registro está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 12. Você sabia? Eu fico imaginando escavações arqueológicas na região da antiga cidade de Filipos revelaram a ágora da cidade. Isto é, uma espécie de praça central onde provavelmente foram cenário do julgamento do apóstolo São Paulo e Silas antes da prisão. Além disso, foram descobertas ruínas de igrejas que datam pelo menos 400 depois de Cristo. Também havia na cidade de Filipos um teatro grego construído na encosta da Acrópole da cidade. Gostou do resultado? Na cidade de Filipos, na Macedônia, nasce uma comunidade cristã sem nenhuma vinculação com a sinagoga judaica. O evangelho vai aos poucos, distanciando-se do tipo de organização religiosa do povo judeu. E ainda permite às mulheres assumir funções importantes de liderança nas comunidades. Eu fico pensando, a igreja em Filipos, na Macedônia, era a alegria e a coroa do ministério do apóstolo São Paulo. A igreja em Filipos, na Macedônia, nasceu num parto de dor, mas trouxe-lhe muitas alegrias. Foi a igreja em Filipos que se associou com o apóstolo São Paulo desde o início do seu ministério para socorrê-lo em suas necessidades. A igreja em Filipos foi uma igreja sempre presente e solidária. Sua vida, sua responsabilidade. O apóstolo São Paulo agora está fazendo suas últimas recomendações a essa igreja querida em Filipos, a quem chama de minha alegria e coroa. Você já ouviu alguém dizer a você, minha alegria e coroa no Senhor? Isso deve ser muito bom para se ouvir. A Bíblia diz em Filipenses 4:1, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. A Bíblia diz, eu acredito. Você agora pode expressar seu amor e gratidão pela igreja onde você é membro de uma maneira incrível e magnífica. Quer fazer isso nesse momento? Eu fico imaginando. Na língua grega, há dois tipos diferentes de coroa. Diadema significa coroa real e Stéphanos, a coroa do atleta.
que saía vitorioso dos jogos gregos. Você sabia? Quer saber mais? Esta era uma coroa de louros que o atleta recebia sob os aplausos da multidão que lotava o estádio. Ganhar esta coroa era ambição suprema do atleta. Pense mentalmente, Estéfanos, a coroa do atleta era a coroa que se coroava aos hóspedes quando participavam de um banquete nas grandes celebrações. Esta última palavra, Estéfanos, é a que o apóstolo São Paulo usa neste texto em Filipenses capítulo 4. É como se o apóstolo São Paulo dissesse que a igreja em Filipos é a coroa de todas suas fadigas, esforços e empenhos no ministério. Ele, o apóstolo São Paulo, era o atleta de Cristo Jesus. E a igreja em Filipos, a sua coroa. É como se o apóstolo São Paulo dissesse que no final, que no banquete final de Deus, a igreja em Filipos seria a sua coroa festiva. Viu só que notícia boa! Você fica feliz em saber que trabalhar no serviço real, no ministério para Cristo Jesus, advirão grandes benefícios. O ambiente escatológico de Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, contribui ao prêmio celestial a ser concedido ao apóstolo São Paulo por seu trabalho pastoral. Se concentre nesse ponto específico, Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. A Santa Bíblia, a palavra de Deus, diz: eu acredito. Você está ouvindo as recomendações apostólicas a uma igreja amada. Firmeza, a firmeza no Senhor Jesus Cristo, uma necessidade imperativa. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firme no Senhor, amados. Como se sente agora? Você pode dizer: eu me sinto incrivelmente bem. O apóstolo São Paulo ainda continua com o mesmo raciocínio. Os crentes são cidadãos do céu. Eles, os crentes da igreja em Filipos, devem ter coragem na terra, neste mundo hostil, para ficarem firmes em Cristo Jesus, firmes na palavra de Cristo Jesus.
Na igreja em Filipos havia perigos internos e externos. Quer saber? A igreja em Filipos estava sendo atacada por falsos mestres e por falta de comunhão. A heresia e a desarmonia atacavam a igreja em Filipos. Existia problemas internos e externos, doutrinários e relacionais. A igreja em Filipos estava sendo atacada por fora e por dentro. Diante desse perigo, o apóstolo São Paulo exorta a igreja a permanecer firme, fiel ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra grega que o apóstolo São Paulo usa para estar firmes é estequete. Você sabia? Essa palavra era aplicada ao soldado que permanecia firme em seu ímpeto na batalha frente a um inimigo que queria superá-lo. Em vez de dar atenção aos falsos mestres ou se entregar às desavenças internas, a igreja em Filipos deveria colocar a sua confiança no Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você está ouvindo as recomendações apostólicas a uma igreja amada. A igreja em Filipos, na Macedônia, deve permanecer firme no Senhor e Salvador Jesus Cristo por causa de sua herança. Tenho por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. A igreja em Filipos, na Macedônia, deve permanecer fiel e firme no Senhor e Salvador Jesus Cristo por causa de sua vocação celestial. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme ao seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, eu acredito. A igreja em Filipos deve permanecer firme no Senhor e Salvador Jesus Cristo, a despeito da hostilidade dos legalistas. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Filipenses 3:2. A igreja em Filipos deve permanecer firme em Cristo Jesus, a despeito da hostilidade dos libertinos, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Como se sente agora? A igreja em Filipos deve permanecer firme no Senhor e Salvador Jesus Cristo diante dos sinais de desarmonia nos relacionamentos. Nada façais por contenda
nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Filipenses 2:4. A Bíblia diz: eu acredito. A igreja em Filipos deve permanecer firme do Senhor e Salvador Jesus Cristo diante dos desacordos e pensamentos. Você sabia? Está preparado para ouvir? Filipenses 4:2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Como se sente agora? A harmonia no relacionamento, uma súplica intensa do apóstolo São Paulo. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros meus cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Filipenses capítulo 4, versículo 2 e 3. Pense mentalmente. O apóstolo São Paulo não somente advertiu os crentes da igreja em Filipos acerca de erros doutrinários, mas acerca dos problemas de relacionamento. A desarmonia entre dois membros da igreja em Filipos não era um problema de pequena monta para o apóstolo São Paulo. Quer saber mais? Os crentes Evódia e Sintique eram duas irmãs que ocupavam posição de liderança na igreja em Filipos, que havia se esforçado com o apóstolo São Paulo no Evangelho e cujos nomes estavam escritos no livro da vida, mas agora estavam em desacordo na igreja. Elas, Evódia e Sintique, tinham nomes bonitos. Evódia significa doce fragrância e Sintique, boa sorte. Mas estavam vivendo de maneira repreensível. Já parou para pensar nisso? Você já viu isso em algum lugar? Desacordo, falta de comunhão na igreja? Eu fico imaginando, em vez de buscar os interesses de Cristo Jesus e da igreja em Filipos, elas, Evódia e Sintique, estavam colocando o eu, o orgulho, a soberba, a vaidade acima do outro. Em vez de Evódia e Sintique seguir o exemplo de Cristo Jesus e de seus consagrados servos, elas estavam copiando aqueles que trabalhavam por vanglória e partidarismo. Se concentre nessas próximas palavras e ouça o que precisa ouvir. O desacordo entre essas duas irmãs, Evódia e Sintique, não importando sua natureza, representava uma ameaça à unidade da igreja em Filipos como um todo. Como se sente agora?
você se sente responsável pela unidade da igreja pela qual você é membro. Pense nisso. Você vai gostar agora da novidade. O apóstolo São Paulo solicita a ajuda de um líder da igreja em Filipos, que ele não nomeia, para auxiliar Evódia e Sintique, a fim de construírem pontes em vez de cavar abismos. Eu fico pensando, você aqui agora precisa exercer na igreja o ministério da reconciliação em vez de jogar uma pessoa contra outra. Você precisa aproximar as pessoas em vez de afastá-las. A igreja é um corpo e cada membro desse corpo deve trabalhar em harmonia com os demais para a edificação de todos. Você sabe o que você vai fazer agora. Você está ouvindo as recomendações apostólicas para uma igreja amada. O apóstolo São Paulo exorta essas duas irmãs, Evódia e Sintique, a pensarem concordemente no Senhor Cristo Jesus. Você não pode estar unido a Cristo Jesus e desunido com os irmãos na igreja. Não há comunhão vertical sem comunhão horizontal. A lealdade mútua é fruto da lealdade a Cristo Jesus, o Filho de Deus. A irmandade humana é impossível sem o senhorio de Cristo Jesus. Ninguém pode estar em paz com Deus e em desavença com seus irmãos. Por isso, a desunião dos crentes no mundo fragmentado é um escândalo. Você sabia? Em primeiro lugar, a desarmonia é contrária ao sentimento do apóstolo São Paulo. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firme no Senhor, amados. Filipenses 4:1. O apóstolo São Paulo se dirige a toda a igreja em Filipos, dizendo que os crentes eram sua alegria e coroa. Ele, o apóstolo São Paulo, chama aqueles irmãos de amados e muito saudosos. Eu fico imaginando, a divisão na igreja ergue muros onde deveria construir pontes. A divisão na igreja separa aqueles que devem permanecer sempre juntos. Você sabia? Em segundo lugar, a desarmonia é contrária à fraternidade cristã. O apóstolo São Paulo dirige-se à igreja total, chamando aqueles crentes de irmãos. Eles, a igreja em Filipos, pertence a uma só família, a um só rebanho, a um só corpo, portanto, devem viver como tal, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como se sente agora? Em terceiro lugar, a desarmonia é contrária à natureza da igreja. Filipenses 4:3. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. A Bíblia diz
eu acredito. Filipenses 4:3. A igreja em Filipos deve ser marcada pelo trabalho conjunto, pelo auxílio recíproco e pela esperança futura. Há uma realidade celestial acerca da igreja. Há uma realidade celestial acerca da igreja. Quer saber? Está preparado para ouvir? O nome dos crentes está inscrito no livro da vida, e lá no céu não há divisão. A igreja na terra deve ser uma réplica da igreja do céu. Todos os crentes lavados no sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, têm seus nomes inscritos no livro da vida e serão introduzidos na cidade santa, a Nova Jerusalém. O fato de você ir morar junto com os outros no céu deveria te ensinar a viver em harmonia na terra, assim como membro de uma igreja, como se sente agora. Você está ouvindo as recomendações apostólicas a uma igreja amada. Ouça agora a alegria, a marca distintiva do povo de Deus, a igreja. Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. O apóstolo São Paulo fala sobre 3 características da alegria. Em primeiro lugar, a alegria é uma ordenança e não uma opção. Ser alegre é um mandamento e não uma recomendação. Deixar de ser alegre é uma desobediência a uma expressa ordem de Cristo Jesus, o Filho de Deus. O Evangelho trouxe alegria. O reino de Deus é alegria. O fruto do Espírito Santo é alegria. E a ordem de Cristo é alegrai-vos. Em segundo lugar, a alegria é ultra circunstancial. O apóstolo São Paulo diz que você deve se alegrar sempre. Pense mentalmente. Como a vida é um mosaico onde não faltam as cores escuras do sofrimento, sua alegria não pode depender das circunstâncias. Na verdade, sua alegria não é ausência de problemas. Não é algo que depende do que está fora de você. Neste mundo hostil, você passa por muitas aflições. Neste mundo hostil, você cruza vales escuros, atravessa deserto esbraseante. Neste mundo hostil, você singra águas profundas, mas a alegria verdadeira jamais nos falta. Essa alegria é o Filho de Deus, Cristo Jesus, o Senhor, e Ele a cada dia nos enche de entusiasmo, em Theos, em Deus. Já pensou nisso? Em terceiro lugar, a alegria é cristocêntrica. Sua alegria é uma pessoa e não a ausência de problemas. Sua alegria está centrada em Cristo Jesus. Quem tem Cristo Jesus, o Filho de Deus, experimenta essa verdadeira alegria. Quem não tem Cristo Jesus pode ter momento de alegria, mas não a alegria verdadeira. Quem tem Cristo Jesus tem a alegria
que vem do coração de Deus. Já parou para pensar nisso? Você ouviu as recomendações apostólicas a uma igreja amada? Como se sente agora? Você sabe, você é responsável pela unidade na igreja. Você sabe, você é responsável pelas suas palavras, ações e atitudes. Você sabe que deve ser sempre alegre e regozijar sempre no Senhor. Você sabe que pode exercer na igreja o ministério da reconciliação. Você sabe que deve agregar uns aos outros em comunhão na igreja. Quer fazer isso? Mude o pensamento, mude o comportamento. Mudando os pensamentos, muda-se a vida. Você agora pode, se quiser, fazer uma reforma em sua vida. Uma reforma emocional, uma reforma espiritual e uma reforma mental. Quer fazer isso? Só Jesus Cristo salva. Só Ele é a única esperança para todas as reformas em sua vida. Ouça sempre a palavra de Deus para a glória de Jesus. Que o Senhor abençoe todos os dias sua vida aqui e agora.